Fala filhotes, sou eu aqui, professor Vitor Mardoca, no nosso canal do YouTube, para falar sobre cinemática. Hoje a nossa aula é sobre o movimento circular uniforme e depois da vinheta tu vais aprender física central. Bora lá, bebês! Analisa comigo, a gente vai falar de movimento circular e uniforme. Se o movimento é circular, significa que nós temos a aceleração centrípeta, que é a aceleração que modifica a direção da velocidade. Não vou falar de aceleração centrípeta nessa aula, porque nós falamos dela na primeira aula de cinemática, tá bom? Na nossa aula, resumo. E se o movimento é uniforme, significa que o módulo da velocidade é constante. Então a minha aceleração linear, ela é igual a zero, beleza? Vem cá. Falando de conceito, a gente vai falar primeiro sobre período e frequência. É necessário que você entenda que período e frequência são coisas opostas, são coisas diferentes. Período, por definição, é o tempo que leva para completar uma oscilação, tudo bem? Então, de novo, período é o tempo que leva para completar uma oscilação. O movimento circular, essa uma oscilação seria uma voltinha completa. Então, período é o tempo que leva para eu dar uma volta completa. Já a frequência, bom, deixa eu te ajudar aqui. Com que frequência tu tomas banho? Bom, você deve estar pensando aí, Mardoc, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, uma vez no mês. Bom, quando eu te pergunto com que frequência você faz alguma coisa, você vai me dizer quantas vezes você faz em um certo intervalo de tempo. Frequência é isso, é o número de vezes pelo tempo. No caso do movimento circular, é o número de vezes que eu completo voltas. Então a frequência vai ser o número de voltas pelo tempo, beleza? Então frequência é o número de voltas que eu realizo em uma unidade de tempo. Olha só, frequência, então, por definição, é o oposto do tempo, do período. É o inverso do período. Essa relação é uma das mais importantes da física porque ela não vai aparecer só em movimento circular. Ela vai aparecer também em ondulatória, e ondulatória é um dos assuntos que mais caem em prova. Então fica atento nisso aqui. No sistema internacional, frequência é medida em hertz, que nada mais é do que oscilações ou rotações por segundo. Entretanto, você pode encontrar também uma outra unidade, que é o RPM. Não é do sistema internacional, mas é bem comum. RPM significa rotação por minuto. Então, para passar de rotação por segundo para rotação por minuto, basta eu multiplicar por 60. E se eu quiser fazer o caminho inverso, eu divido por 60. Uma transformação bem facilzinha de fazer e que você tem que saber, tá legal? Além dos conceitos de frequência e período, a gente vai falar agora sobre as velocidades. Mardoc, velocidades no plural? É, no plural. Porque no movimento circular a gente vai ter a velocidade linear, que você já conhece, né? ΔS sobre ΔT, e a gente vai ter a velocidade angular. Olha só, gente, aqui eu tenho um corpinho fazendo coisas de corpinho. Ao ir de um ponto para outro, vou desenhar esse corpinho aqui, ó. Ele anda a um certo espaço, que eu vou marcar aqui de verde. Olha só, se ele anda a um certo espaço, num certo tempo, a gente tem uma velocidade linear que pode ser dada por ΔS sobre ΔT. Mas, para o movimento circular, para facilitar a nossa vida, a gente vai escrever essa velocidade linear como 2πr, que é o raio, sobre o período. Fique atento que, ao ir também de um ponto a outro, esse corpinho ele vai varrer um certo ângulo. E isso vai dar origem a um novo conceito que para a gente vai ser bem importante, que é o conceito de velocidade angular. A velocidade angular é o ângulo que é percorrido em um certo intervalo de tempo. Então a gente pode dizer que a velocidade angular ela é 2π sobre o período. Essas duas equações são muito importantes no nosso movimento circular. E a gente pode relacioná-las. Relacionando as duas equações, a gente verifica que a velocidade linear ela é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular, gente, é representada por esse W, que na verdade não é um W, é um ômega, que parece uma bundinha. Então, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Essa relação também é bem importante, você não vai esquecer, tá bom? Bate um print dessa parte de conceitos, que agora nós vamos aplicar esses conceitos, beleza? Olha só, nós temos várias aplicações de movimento circular. Lá no eletromagnetismo, que nós vamos ver lá para frente, nós temos aplicações de movimento circular quando a gente fala de gravitação universal, tá?
Mas quando a gente fala de cinemática, as principais aplicações elas tratam sobre a transmissão de rotação, a transmissão do movimento circular. E essa transmissão ela pode ocorrer de duas maneiras, com as minhas polias, as minhas engrenagens, as minhas rodas ligadas por um mesmo eixo ou ligadas por eixos diferentes, como nós podemos ver nesse desenho aqui. Aqui nós temos uma transmissão de rotação ocorrendo pelo mesmo eixo. As minhas duas polias, ou engrenagens, ou rodas, estão conectadas pelo mesmo eixo que passa no centro delas, tá legal? Se eu botasse um observador aqui de frente, esse observador, ao olhar para esse sistema, ele veria a minha polia maior B e a minha polia menor A, concêntricas, tá legal? Quando esse sistema girar, tanto A quanto B vão andar o mesmo ângulo, como vocês podem ver aqui. Se A e B percorrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, eu posso dizer que eles têm a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Como as velocidades angulares são iguais, os períodos vão ser iguais e as frequências também. Não esqueça disso. Um outro lugar que a gente tem esse tipo de transmissão de rotação e muitas vezes passa despercebido é no movimento de rotação da Terra. Olha só, a Terra gira ao redor do próprio eixo, como vocês sabem. E se eu pegar aqui duas cidades, uma cidade 1 e uma cidade 2, elas estão então girando todas conectadas pelo mesmo eixo. Então essa matemática de mesmo período, mesma frequência, se aplica. Tá legal? E a matemática de velocidade que eu vou mostrar também. Ele tem cobrado isso aqui, quando eu falo ele, gente, são as bancas, as provas, tá? Eles têm cobrado isso aqui em provas de vestibular. Fica atento a essa relação. Como as velocidades angulares são iguais, eu também posso escrever que a velocidade linear de A está para o raio de A, como a velocidade de B está para o raio de B. Quer dizer que velocidade e raio, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior for o raio da minha polia, maior a velocidade linear com que ela gira. Outro tipo de transmissão que nós temos é a transmissão com eixos diferentes, que pode ocorrer encostando uma polia, uma engrenagem na outra, ou utilizando uma corrente, uma correia, como numa bicicleta, no motor de um carro, enfim, usando esse sistema aqui. Fisicamente falando, não há diferença entre esses sistemas, tá? É a mesma conta que nós vamos fazer. Uma diferença que ele pode vir a cobrar em prova é que, quando as polias estão em contato, elas giram em sentidos opostos. Se uma girar no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Já utilizando uma correia e uma corrente, todo o sistema gira no mesmo sentido, seja ele horário ou anti-horário. Nesse tipo de situação, de associação, as velocidades lineares são iguais. Então, VA é igual a VB. Tá bom? Se uma gira com 5 metros por segundo, a outra também gira com 5 metros por segundo. E daqui eu posso tirar a relação da Rafa. RA-FA igual a RB-FB. Essa relação mostra pra gente que quanto maior for o raio de uma engrenagem, menor vai ser a frequência dela. Então, o raio de A vezes a frequência de A é igual a raio de B vezes frequência de B. Desta mesma relação das velocidades serem iguais, eu posso tirar aqui ômega A, RA, ômega B, RB, de tal modo que, quanto maior for o raio da minha polia, menor vai ser a sua velocidade angular. Essas relações são fundamentais. E falando de cinemática, cara, isso aqui é o que mais vai ser cobrado em questão, tá legal? Então, bate um print e vem com a gente. A gente está seguindo aqui com um curso de resumos, cara. Eu espero muito que você esteja gostando. Se você chegou até aqui, eu acho que você está gostando. Deixa o teu like, cara, compartilha com todo mundo, porque até final do ano eu vou liberar todo o conteúdo de física em resumos, beleza? Então a gente se vê aqui no Física Mardoc e até a próxima.